Muito bem, vamos então continuar na nossa meditação hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Meu Deus, que o Senhor guie os nossos passos através desse Evangelho, que o Senhor possa falar conosco. Por isso, enquanto o mal ele trabalha para impedir a pessoa de entender a tua palavra, o Senhor abre o entendimento. Então, que o Senhor ilumine a todos agora, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante dele. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Veja, esse transfigurou, né? O rosto do Senhor Jesus, ele se transformou como ele verdadeiramente é. A glória foi vista. Naquele tempo, por exemplo, com respeito às vestes, todos não tinham muitas roupas, né? Então, a pessoa que tinha sua roupa, por exemplo, ela nunca conseguia ter um branco autêntico, aquele branco mesmo forte. Então, a roupa normalmente era a mesma que eles usavam para dormir, levantar, trabalhar, voltar para casa. Então, eles não tiravam muito a roupa. No máximo, cada pessoa tinha 2 peças de roupa e sempre da mesma cor, que é aquele branco mais desbotado, aquele branco mais sujo, né? Porque vinha da lã das ovelhas, era feito de lã, né? Então, essas roupas normalmente não eram lavadas com frequência. E quando era lavado, né, para fazer ela ficar alva, branca, era caro. Se era uma roupa de cor, por exemplo, uma outra cor azul, vermelho, custava caríssimo. Só gente rica mesmo poderia ter uma roupa com uma cor mais destacada, né? Então, assim, quando ele fala que as vestes do Senhor Jesus se transformaram em brancas, alvas como a neve, é porque ficou muito branco mesmo. Como ninguém poderia fazer aquilo naquele tempo. Então eles viram a glória do Senhor Jesus, aquela luz resplandecente. E enquanto Deus ele transfigura-nos a sua imagem e semelhança, o diabo transfigura. Ele faz nós parecermos com ele, né? A imagem da destruição. No 3 ele diz assim: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele não sabia nem o que estava falando, coitado. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Veja, olha só a direção que veio de Deus. A quem nós devemos escutar? Ao Senhor Jesus. E hoje nós temos o Evangelho. Se você tem vindo meditar comigo nos Evangelhos, eu acredito que Deus vem falando com você, né? Mostrando a direção, mostrando o que Ele quer fazer na sua vida. E é exatamente o que aconteceu aqui. Quando você vê lá Moisés falando com Jesus e também Elias, Moisés e Elias, eles são o cumprimento, né, de todas as profecias, desde o passado até o presente. A lei e Elias com respeito à fé. Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Por exemplo, a primeira era, que foi a era de Moisés, foi a manifestação do Deus Pai. Então Deus se manifestou através de Moisés, trouxe a lei, veio trazendo o livramento do Egito. Depois, a segunda manifestação foi a manifestação do Deus Filho, Jesus Cristo. Ele veio, ele consumiu a sua obra, ele morreu na cruz, cravando os nossos pecados e ressuscitou. Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. E digo a você que é a última. Por isso nós estamos mesmo perto do fim dos tempos. E você deve garantir a sua salvação. Para garantir sua salvação, é fazer o que Deus Pai falou através dessa voz. Escutai-o. No 6, no versículo 6, ele diz:
E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então eles tinham que guardar aquela visão gloriosa que eles tiveram. Eles foram privilegiados. Sabe, eu nunca vi Jesus assim dessa forma, glorificado. Mas a minha fé e o batismo com o Espírito Santo me fez conhecer esse Jesus glorificado. Me fez ter um encontro com ele. E eu posso ter intimidade com ele através do Evangelho, da palavra dele, quando eu busco ao Espírito Santo. Olha o versículo 10 agora. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. De quem que ele estava se referindo? De João Batista. João Batista, ele veio dizendo o quê? Arrependei-vos dos vossos pecados. E depois batizava nas águas. Então ele estava levando as pessoas ao batismo nas águas, ao arrependimento, para que essas pessoas pudessem se voltar a Jesus. Jesus era o próprio Deus encarnado, em pessoa. E se as pessoas se voltassem para Jesus, estariam se voltando para Deus. Mas ele mesmo está dizendo, as pessoas não reconheceram como homem de Deus, né? Aí no 13 ele diz: então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximaram-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o os seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Veja, no 17, o Senhor Jesus está falando com os discípulos, porque primeiro o Senhor Jesus havia dado a eles autoridade para que através do nome de Jesus eles executassem juízo e justiça, quer dizer, eles expulsassem os demônios, curassem os enfermos, limpassem os leprosos, quer dizer, eles tinham uma autoridade, mas com respeito a esse demônio aqui, eles não conseguiram fazer nada para resolver esse problema. Aí no 18 ele diz assim: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Primeiro ponto. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, o Senhor Jesus estava mostrando o poder que a fé tem, o poder que a fé possui. Esse homem aqui, esse pai, ele é o exemplo de muitas pessoas que hoje estão em busca de um socorro, estão em busca de uma ajuda. E essas pessoas, muitas das vezes, a última porta que elas vão bater é a porta da Igreja Universal. E graças a Deus, porque quando elas chegam aqui, é ensinado a elas uma fé que leva elas a conquistar, a vencer. Mas não só apenas isso, né? A nossa vida não pode se resumir apenas às conquistas, mas sim também à salvação da alma. Aquele pai ali, ele saiu daquele lugar com seu filho sarado, curado. Mas foi o próprio Senhor Jesus que teve que intervir. Mas olha o que ele chamou os próprios discípulos aqui no versículo 20. Por causa da vossa incredulidade é que eles não puderam
expulsar aquele demônio. Porque aquele demônio também, olha o versículo 21, mas essa casta não pode ser expulsa senão por oração e jejum. Então, faltou a oração, faltou o jejum, faltou a comunhão com Deus e faltou a perseverança na fé. Você, por exemplo, às vezes está pedindo tudo para Deus. Você, quando fecha os olhos para falar com Deus, você vem com uma lista e a lista é enorme. Ela cai, vai se estendendo enormemente. Deus, eu preciso disso, amém. Vem uma lista interminável. Parece a lista que a esposa dá para o marido para fazer compra. Parece que não acaba nunca mais. Então, você chega diante de Deus com uma lista. Quando a oração não pode ser só assim. É comunhão. Lembra da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou? Primeiro você aprende a ter com o Senhor Jesus um relacionamento. Você aprende a ter com Ele uma comunhão. Você faz dele o seu principal amigo. O seu confessionário está com Ele. Então, a sua oração passa a ser diferente. Não é só pedir, mas é a comunhão. E o jejum é uma oração mais forte. Aí no jejum você fala, eu determino isso, determino aquilo, como ele disse ali, ó, direis ao monte, né? Que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, uma fé pequenininha, ela transporta montes. Então você precisa desenvolver isso. Isso é desenvolvido. É com a oração, é com a busca ao Espírito Santo. Por exemplo, nós temos a reunião de quarta, de domingo. São reuniões que nós incentivamos as pessoas a uma maior comunhão com Deus. Por isso você não pode faltar. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram, vosso mestre não paga as dracmas? Você sabe que esse imposto ele era pago para o templo, para a manutenção do templo. Era um imposto fixo anual. Então os cobradores foram cobrar de Jesus esse imposto, né? De Jesus e de Pedro. Todo judeu tinha que pagar esse imposto, essa dracma, né? E aí, olha no 25. Disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os seus? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Que maravilhoso. Quer dizer, o Senhor Jesus estava falando, olha, para que não venhamos escandalizá-los, eu vou pagar. Mas ele sendo o próprio Deus, ele sendo o próprio Filho de Deus, ele não precisava pagar esse imposto. Ele não estava devendo, porque ele já estava fazendo a obra. Mas até como um modo de testemunho e até como uma forma de não escandalizar as pessoas, dizendo, olha, ele se diz o Cristo, ele cura, ele muda a vida de tanta gente, mas não pagou imposto. Para evitar isso, ele falou, eu vou pagar. Assim somos nós, né? Às vezes, há coisas que nós queremos fazer que, para nossa consciência, né, não nos toca, não nos faz mal. Mas se o incrédulo olhar para nós, vendo fazendo alguma coisa, ele vai falar assim, mas como pode? Ele é da igreja, ele vai naquela igreja, ele fala que é de Jesus e ele está fazendo aquilo, e aí a pessoa se escandaliza, nem quer vir mais para a igreja. Então, para dar bom testemunho, até isso nós evitamos, de fazer determinadas coisas que escandalizem os outros. E aqui o sobrenatural que aconteceu com Pedro. Eles não tinham como pagar aquele imposto. Mas Jesus falou assim, vai lá, pesca o primeiro peixe. O primeiro peixe que você buscar, dentro dele tem uma estáter. A estáter era uma moeda
que ela tinha um valor muito maior. O estáter dava para pagar o imposto dos dois. Então, quer dizer, o Senhor Jesus, ele providenciou o sobrenatural. Pagou por ele e pagou por Pedro. Você está aí tão preocupado com problemas que o próprio Senhor Jesus pode trazer solução da onde você menos espera. O que você acha de você agora dobrar os seus joelhos e entregar essa ansiedade, esse medo, essa preocupação para Ele? O que você acha de pegar isso que você está vivendo agora e entregar nas mãos dele? O mesmo Deus que providenciou o imposto através de um peixe, né, da onde menos se esperava veio a resposta, eu acredito que para você também virá, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais. Voltamos então depois, continuando a leitura agora do próximo capítulo.